Olá, sou Max Mustrange, sócio fundador da Excelance, gestão de turnaround e restauração. Estamos aqui novamente em janeiro de 2021, começando um novo ano, a crise e o tsunami se aproximando novamente, a segunda onda do Covid, a questão do Corona Voucher e toda a crise mundial que está por bater na nossa porta novamente. E nós vamos falar aqui nesse segundo vídeo da vida executiva como ela é da Trigo Brasil, sobre a continuidade desse meu projeto. Bom, eu já expliquei no primeiro vídeo da Trigo Brasil a questão estratégica, os principais vetores, o problema em si. Agora nós vamos entrar no caso. Bom, foi contratado, estava lá, né? Já expliquei para vocês, eu tinha a J. Macedo, eu tinha a Bung, eu era o CEO da Joint Venture, eu tinha duas culturas muito diferentes e dois executivos de cada lado. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente entra num projeto é quem está te contratando. O porquê, no caso de mudança, você já sabe, é problema de resultado, é dinheiro, é real, é dólar, é margem, é lucro. Sempre esse é o problema, né? É resultado financeiro, ou problema de caixa também. Mas você precisa entender os interesses ali em cima. Bom, você tinha J. Macedo de um lado, com o executivo comercial e o executivo operacional, o Marcos e o Alisson, e você tinha a Bung com o executivo comercial e o operacional, o Júnior e a Joanita, parecia dupla caipira. E você tinha uma disputa entre essas duas empresas na aliança, que apesar de ser uma aliança, elas tinham uma concorrência entre elas. Embora um tivesse ficado com o B2B e outro com o B2C, havia uma rixa entre as empresas do passado. Eles eram os grandes competidores do passado do mercado que se aliaram e o CAD deixou. Bom, você tem que entender, quando você entra numa empresa com problema, o lado acionário, o lado de controle sempre vai estar em briga, sempre vai estar em ruptura. Um odeia o outro, fala mal, tem ciúmes, inveja, né, quer que o outro morra. É sempre assim, não tem jeito. A gente de mudança precisa entender isso. O contexto socioeconômico de controle é muito ruim, societário, é muito ruim. Outra coisa que a gente de mudança tem que ter noção é que todo projeto de mudança tem começo, meio e fim. Se você está achando que você vai ficar o resto da sua vida, primeiro que você vai deixar de ser agente de mudança. Você vai ter um fim, você tem que se preparar para isso, para iniciar, fazer sucesso e ter a sua morte anunciada. Isso faz parte do processo. Outra coisa que a gente de mudança tem que ter muito claro. Terceira coisa que ele tem que ter consciência é o objetivo que ele tem. No meu caso, eu não tinha a menor dúvida. Eu tinha que reestruturar toda a aliança para conseguir buscar valor novamente para ela. Ao longo dos 10, 15 anos, a partir de 2000, quando acabou o monopólio do cartel do trigo no Brasil, esse sistema veio inteiro perdendo valor e sendo dilapidado, né? Os acionistas, por problemas de dívida e por problemas de não foco estratégico, no caso da Bung, pararam de colocar dinheiro nos moinhos de trigo. Eles começaram a ser canibalizados do ponto de vista de equipamento, do ponto de vista de processo, do ponto de vista de matéria-prima, do ponto de vista de pessoas, né? Ficou um lixo. Eu falava que tinha rato de duas pernas para tudo quanto era lado. O sistema estava comido. E os executivos, em especial da Bung, por sistema de incentivo, só ficavam cortando manutenção, cortava a qualidade, cortava dinheiro, cortava gente, e o sistema estava vindo para baixo. E o gestor que estava lá dentro, que se vire, negão, né? Faz o que tem que fazer, não reclama que você vai ser mandado embora, que o pessoal da Bung era cowboy. Lembra que eu estou falando isso para vocês. E o pessoal da J. Macedo não tinha dinheiro mesmo, né? Fora que o acionista era perdido. Então o sistema estava totalmente colapsado. O que você estava fazendo aí, Max? E tendo que tirar resultado. Eu não tinha um centavo de aporte das empresas, porque elas não tinham mais dinheiro ou não era foco. O que você vai fazer? 12 unidades pelo país, 2.200 pessoas próprias. Você está falando de 4 bilhões de vendas na ponta. Era um monstro totalmente canibalizado. Por onde que você começa? Bom, a gente começa entendendo claramente, então, a questão societária de controle, a questão do principal driver, que era custo, era redução para buscar margem, tinha um problema de qualidade de margem, né, por toda essa falta de investimento em equipamento, em pessoas, em processos, em matéria-prima. O produto começou a perder muita qualidade, né, por questões até de manutenção, desinfestador de larvas de inseto, começou a dar bicho na gôndola, dentro do pacote, dentro do saquinho. Depois eu vou explicar para vocês tecnicamente o que acontece, né, isso dá uma imagem de qualidade péssima para o produto. Você tinha outros problemas mais, atraso, nível de serviço, qualidade, né, problema de segurança. Vocês não sabem, eu fui descobrir isso também lá dentro. Os moinhos na década de 90 nos Estados Unidos, eles explodiam como que nem bombas, que nem a gente teve agora no Líbano, né, lá no porto com fertilizante. Então, o pó em suspensão do trigo, né, em ambientes que a gente chama de fechado, com uma fagulha, que ele é altamente explosivo, igualzinho aconteceu no Líbano.
todos os moinhos, vários moinhos dos Estados Unidos explodiram na década de 90, muita gente morreu, né? E a situação dos moinhos da Bunge e da J. Macedo eram iguais. Eles estavam totalmente cheios de vazamentos, cheios de problema de vedação, né? Com pó em suspensão, o risco de explosão e de morte era gigantesco. Tinha acabado de ter uma morte num painel, uma cabine primária no moinho de Recife, né? A pessoa infelizmente morreu colada nas grades, parecia uma zebra inchada, uma coisa horrível, nunca vou me esquecer das fotos, né? Então você tinha problema de segurança, problema de qualidade de produto, problema de serviço, problema de custo, problema de margem, e as empresas não tinham mais dinheiro para colocar. Que problemão! 12 unidades espalhadas, totalmente descentralizadas, duas culturas, Bunge e J. Macedo, só não existia a cultura Trigo Brasil, não existia a identidade Trigo Brasil. Ninguém queria ser Trigo Brasil. Que puta problema você foi se enfiar, Max? Bom, eu nunca vou esquecer que foram ao longo desses 2 anos e meio, que eu nunca acumulei tanta milha na minha vida, cada dia da semana eu estava num lugar do Brasil. Eu tinha moinho em Joinville, em Ponta Grossa, em Londrina, em Santos, em Tatuí, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Brasília, em Salvador, em Fortaleza, em Recife, depois em Belém. A gente tinha moinhos espalhados pelo Brasil inteiro. Todo dia eu comecei a viajar pelo Brasil. Eu acordava num lugar, passava o dia inteiro fazendo revisão de resultado, pegava o avião, ia para outra cidade, dormia, acordava no dia seguinte, outra moinha, todo santo dia. Eu acumulei muita milhagem, né? Isso não é legal. Tinha dia que eu acordava e não sabia onde eu estava, mas era o que eu precisava fazer para conseguir começar a entender o que estava acontecendo nessa unidade. Eu ia para cada unidade, eu caçava 3, 4 horas com as principais lideranças, estou falando de grupos de 50, 60 pessoas conversando, né? Não estou falando de grupos gigantescos por moinho, passando a mensagem da mudança e falando assim, isso aqui vai mudar. Então, agente de mudança, você precisa entender outra coisa. Se um sistema está errado, ele está errado porque tem gente errada, porque tem liderança errada, porque tem gente fazendo coisa que não deve. Então você precisa começar a mexer nas pessoas, não é tecnicamente, é gente. E como é que você faz mudança de pessoas? Imagine aqui que você tem um sistema, né? Você tem um muro no meio. O sistema vigente está todo mundo quase desse lado, do lado que faz as coisas erradas. Tem um grupinho aqui em cima do muro que está vendo que as coisas estão erradas, né? Mas não quer ir contra, então não vai para um lado nem para outro. E tem um grupinho aqui desse outro lado que está vendo que está errado e está falando, está com boca dura, queixo duro, reclamando, né? É a ovelha negra do sistema e todo mundo quer expulsar esse cara fora. Nós, agentes de mudança, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é inverter o jogo. Primeiro, achar quem são essas ovelhas negras e tentar fazer elas crescerem no sistema, fazer elas entregarem resultado, porque elas sabem onde está o problema. Você tem que dar empowerment para elas. Segunda coisa, você precisa derrubar o muro. Você não pode deixar o muro de pé. Você tem que deixar muito claro, ou você vai estar aqui, ou você vai estar aqui. Terceira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você começa a pegar do grupo de resistência, do grupo do status quo e mandar as cabras sagradas embora. Daqui surgiu a expressão cabra sagrada que eu carrego até hoje na minha vida. E as rolhas corporativas. Você precisa pegar aqueles elementos que são chaves, que são simbólicos, que são os caciques de alta patente, pendurar num poste, matar e deixar embaixo escrito por que morreu e fazer com que o grupo migre para o seu lado, né? E os outros que ficarem aqui teimosamente vão acabar morrendo num espaço de tempo muito curto. Eu diria que de 30 a 60 dias tem que estar todo mundo exterminado. Velocidade é muito importante. Mostrar que você tem poder é muito importante. Mostrar que você tem autoridade, que você decide, é muito importante. As pessoas vão falar, mas Max, você tinha esse poder? Eu não quero saber se eu tinha ou não tinha. Eu vou fazer acontecer. Se o pessoal de cima não quiser, me manda embora. Mas na hora que ele me mandar embora, ele vai ser mandado embora também. Porque justamente ele está me trazendo, ele precisa de resultado. Então ele tem que me aguentar. Eu vou dar uma desagalo, vocês vão ter que me engolir. E é isso que acontecia. Então eu entrei nos moinhos, comecei a fazer essas minhas rodadas pelos moinhos afora, Brasil afora. Entendi rapidamente que eu tinha muita liderança ruim, né? Eu tinha as lideranças dos moinhos, eu tinha uma área corporativa que ficava em Ponta Grossa, no maior moinho que tinha naquela época, que era o da Bunge, em Ponta Grossa, no Paraná, né? Ali foi o meu corporativo, junto com a estrutura do moinho. Comecei a ver o meu corporativo era ruim, né? Basicamente formado de pessoas da Bunge, né? Então já tinha uma briga, porque o pessoal da J. Macedo desconfiava a numerologia, a parte de finanças, controle e contabilidade que era feito aqui dentro, que estava enganando o pessoal da J. Macedo, então já tinha uma primeira suspeição. Eu tinha um grupo central fraco e eu tinha pontas fracas. Por que eu tinha ponta fraca? Porque a Bunge e a J. Macedo, com essa questão de falta de dinheiro, não investia em gente, os bons iam embora, vai ficar ruim. Não tem jeito, é o ruim que fica, o bom vai embora do mercado. Isso acontece com todas as empresas. A falta de investimento faz você perder o talento, você fica com o cara ruim, isso é com certeza. Bom,
comecei a viajar e ficou evidente que eu precisava fazer uma mudança muito rápida. Nas minhas viagens pelo Brasil afora, comecei a perceber gente outliers negativos e comecei a passar facão. Né? Não deu muito tempo, o Misael de Salvador foi embora, o Mário do Rio de Janeiro foi embora, vai demorar um pouquinho, eu vou pegar o de Ponta Grossa, outros principais, das unidades da minha corporativa também comecei a mandar embora, nunca vou esquecer o Jonas, no primeiro mês mais ou menos de negócio, estava olhando os números financeiros, um dos principais drivers de valor da Trigo Brasil era energia elétrica, era uma conta de 50 milhões de reais por ano de energia elétrica, chamei ele era um órgão corporativo da Bung, né, fazia Lean Manufacturing. Falei, Jonas, eu quero um plano de ação para reduzir a conta de luz, era o meu principal driver, fora Trigo. E o cara gastou lá 2 dias, me apresentou um plano super teórico, né, água sobre parede no papel. Falei assim, você está de brincadeira comigo, isso aqui não serve para nada, vai demorar mês, não vai acontecer nada. O que está acontecendo aqui nessa empresa é que vocês estão rodando em horário de ponta direto, uma empresa altamente dependente de motores e vácuo, consumindo uma energia brutal, e vocês não estão percebendo que aqui no Sudeste, cada hora de ponta que vocês usam é o equivalente a 5 horas normais de energia elétrica. Quando eu vou para o Nordeste, cada hora de ponta que vocês estão usando é 11 a 13 horas equivalentes de hora normal. 2 horas de ponta era o dia inteiro de energia elétrica de consumo. Vocês não podem rodar em ponta, vocês não estão com os moinhos lotados. Então a gente descobriu uma mina de dinheiro dentro dos 50 milhões de reais. Né? Então basicamente a gente começou a fazer, como eu chamei gerentes mais sêniores, no caso naquela época era o Dirceu e o Perioto, ambos o J. Macedo, discuti com eles plano de ação e falou o seguinte, vamos começar a desligar todos os moinhos no horário de ponta, em geral, por contrato, em geral, das 5 às 8 da noite, isso varia de contrato a contrato, região a região, né? Nós vamos perder 3 horas por dia, a gente para um pouquinho antes da ponta, desliga tudo, deixa o sistema parado, depois que acabar as 3 horas, a gente demora 1 hora para colocar o sistema novamente no ar e trabalha as outras 20 horas do dia rodando o moinho, mas a gente não consome energia elétrica no principal momento mais caro de energia elétrica. Porque a gente quase que derruba para metade o custo de energia elétrica. 1/3, basicamente, a gente tirou fora. Mais de 10 milhões de reais só nesse primeiro etapa por ano a gente eliminar fora. Era muito dinheiro que estava sendo gerado. E o Jonas perdeu o emprego, pôs para fora. O pessoal ficou apavorado. Em 1 mês, 2 meses, eu tinha mandado muita gente embora. E começamos a fazer o sistema rodar, deixando muito claro, se o sistema não evoluir resultado, as pessoas vão perder a cabeça e eu tenho poder. Naquele começo a gente começa a escolher os indicadores, outra coisa muito importante, quais são os principais indicadores que você tem. Não vamos esquecer que trigo, né, numa empresa de quase 4 bi de reais de venda na ponta, é mais de 90% da estrutura de custo. Né? Então, existe um indicador muito importante que eu fui descobrir lá dentro, que chamava extração. É o quanto que você consegue extrair de farinha de trigo de cada grão de trigo. Né? E aí a teoria diz, a gente vai buscar em livro, que mais ou menos 78%, 79% de extração de farinha em relação ao grão é o bom patamar. Mais do que isso, você começa a atacar demais a casca, começa a ficar escura, com fibra, você tem uma farinha comum, você perde valor, não vale a pena. Como você quer focar em farinha especial, em farinha de panificação, em farinhas mais nobres, você vai até 78%. Até o Brasil está fazendo 72%. Olha só o que estava se jogando de material fora. Sem contar que, pela falta de manutenção, tinha vazamento de farinha para tudo quanto era lado, tinha rato para tudo quanto era lado. Eram centenas de toneladas de farinha processada sendo jogada fora do lixo por questão de vedação. Era um desperdício impressionante, você não conseguia andar nos moinhos. Era tudo fofo, era cheio de farinha em todo lugar, você saía branco, né? Era um desperdício brutal. Começamos a atacar fortemente o indicador de extração e buscar os gestores que faziam extração mais alta. Não tinha dúvida que energia elétrica por tonelada de farinha moída era outro indicador muito importante pelo consumo de energia elétrica. E aí eu fui descobrir o terceiro elemento, gente. E olha só como o sistema de incentivo ele é perverso. O pessoal da Bung, mundialmente, tem um sistema de incentivo onde um dos principais indicadores era a produtividade, né? Era o real tonelada, o número de headcount das pessoas. E aí o que eles só contavam? O headcount próprio. Olha só a sacadinha que os executivos acharam para enganar o sistema. Eles só contavam o headcount próprio. Então o que eles começaram a fazer em todos os moinhos? Eles demitiam as pessoas contratadas, enchiam de terceiro, né, a terceirista, isso não contava no headcount, pegava no custo violentamente, porque as pessoas faltavam, tinha baixa qualidade, produtividade, afetava indiretamente no custo da matéria-prima direto, né? E o sistema ganhava o bônus lá por headcount, mas eles estavam destruindo o valor lá embaixo.
como enganar o sistema. Eu fui descobrir isso logo no primeiro moinho, que era o moinho de Ponta Grossa, onde o gestor era o Dante, um dinossauro da Bung ali dentro, anos e anos e anos, um cara metido a senhor da verdade, um técnico muito bom, mas um péssimo gestor. E comecei a questionar, porque na hora que eu peguei os números financeiros dele, mais de 300 e poucos mil reais de hora extra. Eu falei, o que é isso? Aí que eu fui descobrir da mão de obra terceirizada. E era aqui, era no Rio de Janeiro, era em Santos, era em todos os moinhos. Eu falei, pode parar. Ah, mas a Bung aqui não aceita contratar, não sei o que mais, eu não quero saber. Eu não quero mais mão de obra terceira. Nós vamos substituir mão de obra terceira por própria. Eu pedi para ele fazer a conta e basicamente para cada 3 terceiros que ele tinha, ele podia colocar um próprio e a gente começava a reduzir o custo por eficiência do processo, produtividade e custo final. Bom, não deu jeito. Em um mês que a gente tirou fora a mão de obra terceira em Ponta Grossa e colocou mão de obra própria, foram 350 mil reais de economia de hora extra. Foi assim, na lata, voando. Começamos a espalhar pelo resto do Brasil, começamos a ver onde os moinhos estavam errados, começamos a contratar gente que tinha no mercado para mão de obra própria. Isso aqui conseguiu trazer um ganho de produtividade no primeiro momento, que a pessoa ela tinha comprometimento, ela queria fazer resultado, né? A gente continuava tendo os problemas de manutenção na fábrica fora, mas começou a trazer resultado. E o pessoal começou a perceber a mudança, o resultado começou a bater na veia na aliança. Né? Segundo, terceiro mês, os 2 e 2 do comitê gestor estavam super felizes, os números já estavam começando a mostrar melhoria, tapinha nas costas para cá, tapinha nas costas para lá, melhor amigo, best friend, o cacete, você fica esperando a hora que vai vir a facada lá no final. E estavam todo mundo, como sempre acontece, começa em briga e começa a melhorar o resultado, começam a fazer amizade, começam a falar novamente. E a Trigo Brasil começou a crescer, mas ainda não existia a Trigo Brasil. As pessoas se sentiam Bung e J. Macedo muito fortemente. Bom, sistema de incentivo é outra coisa muito importante que você, agente de mudança, você, executivo do dia a dia, não consegue entender a importância de fazer isso corretamente. Eu percebi no moinho do Rio de Janeiro, era um dos maiores moinhos que a gente tinha aqui no Brasil, uma ineficiência brutal. Ele tinha um problema de atendimento de mercado violento, de perda de trigo de farinha violento. Eu fui lá para visitar o moinho, era farinha para tudo quanto era lado, era cocô de rato para tudo quanto era lado, em comida. Que absurdo, é doença grave, né? Um moinho caindo ao chão, um gestor lá fraco, Mário. Bom, as pessoas, um monte de gente andando para tudo quanto é lado, você não sabe quem é, são 500 pessoas, você não sabe quem é quem da onde, todo mundo de branco, né? Ou branco de farinha. A primeira coisa que eu falei é o seguinte, o que está acontecendo? Que chega no final de semana o moinho para, porque as pessoas não vêm trabalhar, porque elas preferem ir para a praia vender limonada, vender cerveja, vender outras coisas do que vir trabalhar, porque elas ganham mais dinheiro. Eu falei, pode parar, até porque era muito terceiro. Vamos pegar, demitir esse bando de terceiro, vamos colocar próprio e nós temos que fazer um sistema de incentivo onde vale a pena. Rapidamente eu peguei na época, o gestor meu de RH, que eu tinha herdado do corporativo era o Cássio, desenhamos um sistema de incentivo onde eu pagava por resultado, por entrega, volume, qualidade, extração e custo. Então foi rapidamente, eu tenho 4 indicadores rápido para conseguir recompensar as pessoas, aonde a parte operacional ganharia bônus trimestral a cada 3 meses. Para a área operacional, isso é muito palpável. Não adianta querer fazer um bônus anual. Para eles é longe, a perder de vista. Eles não querem nada. Quando você faz um bônus trimestral, aí vale a pena. Então eles começaram a perceber que se não trabalhasse, iam perder o pescoço. E se trabalhar direito, podia ganhar dinheiro. E era um bônus muito relevante do ponto de vista salarial. Era mais de meio salário mensal a cada 3 meses. Se batesse as metas. E começamos a fazer as medições. O pessoal parou de faltar. Lógico que os que faltavam você ia mandando embora, trocando, mas começou a melhorar, porque eles queriam bater as metas. E a gente começou devagarzinho a atingir. Bom, o sistema já estava mudado, né? As pessoas estavam percebendo que quem não entregasse o resultado estava na rua, o Max não estava ali para brincar, não era amigo de ninguém, algumas cabras sagazes já estavam sendo tiradas embora, a gente estava mexendo no sistema de mão de obra própria terceira, que isso era uma lenda lá dentro, e isso está começando a acontecer resultados de fato. A aliança começou a ficar feliz. Nesse meio termo, eu montei novamente, o que eu já fiz em vários lugares, sistema de avaliação de desempenho semestral. Já tinha feito isso lá na Natura, tinha feito isso na Votorantim em Cimentos, muito forte, e implementei a mesma coisa no Trigo Brasil. Peguei o Cássio, nos meus primeiros 6 meses a gente fez a nossa primeira avaliação, aqui no Embu, em São Paulo, eram 120 pessoas que estavam sendo avaliadas, de um certo nível de liderança para cima da Trigo Brasil inteira, né? A gente avaliava por nível, a gente pegava paredes, dividia elas em terços, né? E analisava por nível. Então o que a gente fazia? Começava a analisar os encarregados, supervisores, os gerentes, né? Cada função, e a gente pegava isso e colocava na parede, com uma foto, um papel A4, né, com a foto da pessoa, o nome e a função dela, e a gente começava a discutir. No centro do terço, 80%, as pessoas estavam atingindo o resultado,
não é mais do que obrigação. Do lado de baixo, os 10%, quem não estava batendo o resultado, não estava batendo as metas, e do lado de cima, quem estava superando. E não tinha jeito, era a curva forçada, 80% no meio, 10 realmente estavam superando muito e 10 que estavam realmente indo muito abaixo. Não tinha jeito, começou a fazer a discussão. A primeira vez, a gente ficou 4 dias reunidos, o pessoal desesperado com os gestores dos moinhos. Eles não estavam entendendo nada. E o que aconteceu? Quem ficava no 10% acima, a gente estava vendo quem ia ser promovido, quem ia ser transferido, quem ia receber aumento de salário, quem ia receber auxílio de bolsa, estudo. A gente começou a dar ganhos de fato para essas pessoas, benefício a mais. Era quem entregava resultado, era meritocracia. E quem ficava nos 10% abaixo era a rua. Um ou outro, talvez uma chance de 1, 2 meses, mas o resto era rua. Rua em menos de 5 dias. Não podia deixar mais tempo para a fofoca não rodar. Então, na hora que a gente voltasse do exercício, essas pessoas, os seus gestores com o RH de cada área, de cada moinho, tinham que mandar as pessoas embora e explicar o porquê, dar o feedback, fazer as mudanças que a gente já deixava organizada nessa reunião. Quem ia assumir não era o gosto do gestor, era uma coisa centralizada. Quem que ia assumir o lugar para mostrar que a gente estava recompensando as boas pessoas. Quem desempenhava, quem entregava o resultado e quem não estava indo embora. Bom, fizemos isso e no primeiro exercício a gente também fez os gestores, no final do exercício. E aí foi o grande susto. Né? Na hora que era fácil você avaliar o outro, na hora que começou a ser com eles mesmos, eles ficavam apavorados. Até porque o Mário do Rio de Janeiro foi um dos que ficaram para baixo, o Misael do Salvador foi um que ficou para baixo e o Dante é o que ficou ali no limiar. Né? E não teve jeito, acabou a reunião, Misael para fora, Mário para fora, e aí começou, e o Dante estava ali na berlinda, ficou mais mansinho, porque ele percebeu que estava correndo risco, e o sistema começou a ficar muito esperto. Deu 2, 3 dias depois dessa reunião, todo o sistema em polvorosa, porque eles começaram a perceber que as pessoas, essas cabras sagradas e ineficientes, começaram a ser postas para a rua, e teve gente boa que estava escondida, né? A ovelhinha negra começou a ser promovida, a crescer, ser transferida para ocupar espaço. O sistema ganhou uma energia brutal. As pessoas falaram, poxa, está tendo justiça. Quem está trabalhando, quem está tendo resultado, está sendo reconhecido. E quem não está, que antigamente eram os amigos do rei, está sendo posto para fora. Mudaram a percepção do Max. Falaram, pô, esse cara aqui está realmente com poder e querendo fazer mudança. Doa quem doer. E vai completar a Bung e vai completar a J. Macedo. Dane-se. E o sistema começava a vir número. Apesar de todo o barulho que deu, a Bung e a J. Macedo começaram a ver dinheiro na margem, no custo, ficaram quietos. Deixa o Max trabalhar, que ele está fazendo resultado. Né? O Júnior super feliz, o Marcos também super feliz. Alisson Joanita nem precisa falar e vamos embora. A gente começou a economizar muito dinheiro de mão de obra e de energia elétrica, sem considerar o que a gente estava dando de margem para a Bung por estar fazendo melhor moagem do trigo e sem tanta perda. E ainda tinha muita perda. E o que a gente começou a fazer? Grande parte desse número eu deixava ele voltar para a aliança, na forma de resultado. Mas eu comecei a conversar com gestores locais de cada moinho, cada um tinha uma lista de evoluções a serem feitas para conseguir atingir os objetivos que eu tinha dado para cada um deles. E eles discutiam comigo, a gente aprovava os principais projetos que eles tinham para fazer, o nível de investimento, para que objetivo que era, para que target que era, e eles podiam mexer e usar uma parte da verba do dinheiro que eles tinham economizado com energia elétrica, com extração, com gente, para fazer investimento em OPEX. Fazer compra de motor de alto rendimento, de sensor, de filtro, de tela, de rolo, né, de desinfestador, que dava os bichos, e a gente começou devagarzinho a fazer um OPEX disfarçado, escondido. A Bung não podia saber isso. Se ela soubesse, ela tirava um dinheiro de mim. Então eu ia colocando na manutenção uma parte do dinheiro que eu estava economizando, eu gastava mais, né, então não dava tanta economia para eles, dava bastante economia, mas não toda, e reinvestia no sistema. Foi assim que eu comecei a fazer o sistema melhorar, processo, extração, quebra, né? Qualidade de produto, arrumar segurança, arrumar vazamento, e os moinhos começaram a melhorar a aparência, começaram a melhorar a perda, que era o principal vetor. Nós estamos falando de matéria-prima, é o principal driver de custo, segundo energia elétrica e mão de obra, não tinha dúvida. Conseguimos melhorar muito, conseguimos começar a fazer o atraso, reduzir atraso, fazer entrega em dia, reduzir devolução, perda de produto, ganho de eficiência e produtividade de mão de obra. A gente media a headcount e hora-homem por tonelada, né, em real. Então, assim, era muito fácil a medição por área, então a gente começou a ver as evoluções. Bom, passou esses primeiros 6 meses, eu comecei a olhar para a minha área corporativa. Comecei a deixar as pontas fortes, que é o mais importante, porque a execução acontece na ponta, não no centro. Antigamente no sistema o centro era forte e a ponta era fraca, não funciona. Quem está executando, quem não votou no desenvolvimento é a ponta, é lá que você tem que ter um recurso bom, com autoridade, autonomia e responsabilidade, e o centro controlando, medindo, dando direcionamento e controlando, mais nada. Não, troquei o meu RH, e aí foi uma das poucas vezes que eu tive muita felicidade na minha vida com o pessoal de Red Hunter. Uma das minhas assessorias que eu tive ao longo da minha vida foi a
de El e Diniz, na região sul do Brasil. A Iris é um grande paixão que eu tenho lá no sul, me ajudou muito, uma senhora quase que me adotou como filho naquela época, né, me ajudou muito a achar grandes recursos do Brasil afora, e grandes recursos não é pessoa com diploma não, é gente boa que quer trabalhar e quer entregar resultado, quer se comprometer, quer se esforçar. Então não é diploma que é importante é a pessoa ter vontade de querer fazer acontecer. E me achou grandes lideranças. Trouxemos o Leonardo do mercado para ser o meu head de RH na época, que era um RH burro, e vai se transformar num grande DHO, que eu vou explicar para vocês. Vai ser o melhor DHO que eu tive na minha vida, esse time que eu tive no Antigo Brasil. Fui buscar a Elaine do mercado também, para fazer área de qualidade, mandei a pessoa que estava embora dali. Fui buscar o Adilei do mercado da Biller, o maior fabricante do mundo de equipamentos de moagem. Trouxe para dentro para montar uma engenharia central, porque naquela época a gente estava começando a acabar a construção do moinho de Suape, que o Lula iria inaugurar há um ano e pouco depois. A gente ia fazer a aquisição do moinho de Tatuí da Cargill e tinha que fazer um monte de evolução nos moinhos para ganhar a produtividade e eficiência, para ganhar capacidade. E eu precisava de uma engenharia forte. Então eu fui buscar no maior fabricante do mundo, esse cara que acreditou em mim, veio e montamos uma engenharia forte central. Fui buscar o Alain, de um moinho concorrente nosso em São Paulo muito forte para ser o meu head de PCP, mandei embora o cara da Bung da área de financeira e levantei o Gamba, que era o gestor da J. Macedo, para ser o meu central da área financeira, que me ajudou muito. Montei um corporativo muito bacana, né? Um corporativo que o pessoal estava com faca nos dentes, brigando, entendeu a lógica do sistema. A gente tinha que fazer o planejamento central e a execução local, pontual. Então tinha que ter pessoas boas na ponta e no centro, sendo que o centro determinava regras e a ponta executava, que tinha que ter controle. Fui descobrir ao longo desse tempo a Karen Ramos, que hoje em dia continua no Sul, numa empresa multinacional, muito bem, um dos maiores aviões financeiros que eu tive na minha vida e que vai me ajudar a montar, vocês vão ver nos próximos vídeos, o book de indicadores da Trigo Brasil, onde a gente media tudo que vocês possam imaginar que fosse relevante para os moinhos, área a área. É aqui que a gente conseguia controlar pessoas e resultados. A Karen foi meu braço direito durante todo esse tempo. Bom, começamos a fazer essas mudanças e evoluir resultado, melhorar a estação, reduzir plano de qualidade, atraso de pontualidade, e o sistema começou a ir embora. Ao longo do primeiro semestre para o segundo semestre, o Dante começou a fazer gracinha comigo, começou a querer fazer rebeldia. Ele achou que a Bung ia segurar ele. Dante, você dançou, pediu sua cabeça e a Bung não conseguiu segurar. A J. Macedo me apoiou e você foi para a rua. A Bung ficou empolvorosa comigo. O Dante é uma figura muito conhecida e forte lá dentro, né? O Giovanni, o diretor de operações, ficou empolvorosa comigo. Todo mundo começou a se oriçar. E o resultado começou a vir. E o sistema de incentivo, que na J. Macedo era conhecido como prosperar, e era brincadeira chamado de para esperar, porque ele nunca vinha, nunca conseguia, a gente começou a fazer na Trigo Brasil trimestralmente, alguns moinhos começaram a bater meta e as pessoas começaram a ganhar o seu sistema de incentivo, os seus bônus. Fora isso, com a avaliação semestral, as pessoas também começaram a ser promovidas e ganhar altitude na empresa. As pessoas percebiam que quem entregava resultado, quem se comprometia, crescia na empresa e quem não estava nem aí ia para a rua. O sistema ganhou uma inércia gigantesca e a gente foi para a próxima avaliação de um ano, já com resultados lá no teto, voando alto, a empresa estava dando muito resultado para as duas empresas mãe, a parte do comitê executivo super feliz e a gente fazendo resultado. Novamente fizemos, dessa vez já um pouco mais tranquilo, as pessoas já estavam entendendo o que ia acontecer, sempre tinham receio, porque sabia que ia ter gente que ia ser mandada embora, mas já começava a ter muito mais expectativa de quem ia ser promovido, quem ia ser deslocado, quem ia ganhar benefício. E foi assim que aconteceu, fizemos novamente a avaliação, 100 e poucas pessoas, né, num outro hotel, cada hora a gente fazendo uma regional, 3, 4 dias novamente, avaliamos todo mundo, 3, 4 dias depois, rua, promoção, movimentação, benefício, o que fosse. O sistema percebeu que existia meritocracia e o Max não passava a mão na cabeça de ninguém. Já tinha tirado gente do corporativo, gente da Bung, gente da J. Macedo e eu já estava fazendo uma mudança organizacional. Eu estava viajando demais, era muito difícil controlar tanta coisa. Então eu comecei a fazer uma divisão, e para aí que serve estrutura organizacional. Ela serve para te ajudar a atingir seus objetivos. Como o sistema já estava começando a entrar num nível de excelência adequado, ainda tinha o que subir mais adequado, e começava a entrar cada vez mais capilarizado o nível de mudança, eu precisei separar o Brasil em duas regiões, que a gente chamou de Norte, Centro-Oeste, de Sul e Sudeste. Peguei dois executivos, os mais sêniores que eu tinha na de moagem, os mais técnicos, o Dirceu e o Perioto, deixei o Dirceu na região Sul-Sudeste, onde eu tinha mais moinhos, e o Perioto na região Norte e Nordeste, tomando conta dos moinhos de cima, né? E eles tinham que tomar conta de tudo, de todos os indicadores, né? Isso é uma arte de como você calibrar.
Começamos a fazer isso para trazer a parte técnica, para a gente ganhar qualidade, porque já já vai entrar o trigo gaúcho no meio dessa discussão. Até então a gente comprava muito trigo importado para fazer os blends de qualidade e custo, especialmente custo, para a gente conseguir fazer o ganho, a entrega do produto, a performance dele, mas o ganho de custo da empresa. E os moinhos ganhando muita eficiência com essa nova divisão. E aí que surge, e a gente batendo resultado, começa a surgir a identidade Trigo Brasil. Né? Depois de um ano de trabalho, muita gente para a rua, muito resultado, muita gente promovida, troca organizacional, sistemas de controle, sistemas de gestão, controle de KPI, sistemas de incentivo. As pessoas começaram a falar assim, eu quero ser Trigo Brasil, porque lá nas empresas não está ganhando resultado, mas aqui está. Começou a surgir a identidade Trigo Brasil. As pessoas queriam ser Trigo Brasil. A gente começou as pessoas querem usar o uniforme Trigo Brasil. Quem você é? Eu sou Trigo Brasil. Não era mais Bung, não era mais J. Macedo. A Trigo Brasil começou a ficar uma entidade muito forte. E como sempre, vai começar o ciúme de homem. Não tem jeito. Eu nunca vou esquecer, um dia eu estava indo para Gaspar, à noite, tinha acabado de chegar do voo, estava indo para Gaspar, toca o telefone, era o Júnior no telefone, pulando de alegria do outro lado. Eu falei, o que foi, Júnior? Pô, tá que legal, o resultado tá super bom, vamos bater o resultado do mês. A gente deu a maior rona da Bung no mundo, Return on Net Assets. Né? Isso comparando com unidade de açúcar, unidade de soja, unidade de milho, o que fosse, contra todas as unidades BUs do mundo da Bung, a Trigo Brasil tinha sido a maior rona da Bung. O Júnior estava sentado no cavalo nesse momento. Ele ia ganhar os louros, ele estava muito feliz. Batata, não demorou alguns meses, o Júnior foi promovido, né, e trouxeram outro gestor da Bung para o lugar dele. O João, o desastre, o típico dinossauro que ninguém encosta nas empresas, ele é que nem uma droga, vai rodando por dentro, ninguém manda embora, e aquela droga fica rodando no sistema. Ele foi sentar no lugar do Júnior na área comercial. Que desastre! Começou o grande problema futuro da Trigo Brasil e da Bung com o João sentado. A Joanita, que era uma ex-gestora de TI, sentada ali, até então parecia uma pessoa muito séria, mas depois eu fui descobrir que era só mais um pau mandado da Bung, né? Onde o Murilo era o cowboy, aterrorizava todo mundo e o pessoal, por medo de perder o emprego, seguia o que fazia. Por sinal, a questão de cultura é uma coisa muito importante. A gente fala que a empresa tem cultura, a empresa não tem cultura. Quem tem cultura é a liderança que está lá em cima. Então você precisa entender, uma empresa muito forte, que ela consegue estabelecer um perfil de pessoas e esse perfil é repetido ao longo do tempo, evidentemente dá a cara que a empresa tem um perfil, tem uma cultura, mas não é. É simplesmente que esse perfil ele é continuamente reforçado aqui em cima e aí esses traços são mantidos, nada mais do que isso. A Bung tinha o Sérgio e o Murilo, que eram dois puta cowboys que tinham vindo de alguma aquisição anterior da Bung e os caras trabalhavam assim. Você faz parte do meu grupinho, você obedece o que eu mando, você faz parte amigo do rei, você não é, eu vou te matar e você vou só fora. Então as pessoas na Bung não tinham opção. Ou elas seguiam as ordens, por mais tortas que fossem de cima, para continuar no emprego, e a boquinha era boa, ou eles eram colocados para fora. Então ficava aquele grupo religioso de seguidores fazendo coisa errada, mesmo que soubesse disso, porque eles queriam manter o emprego. E aí começou a surgir esse lado muito forte, que o Murilo começou a querer bater de frente comigo, que ele começou a não gostar do sucesso da Trigo Brasil, que o nosso sucesso mostrava que eles tinham feito muita cagada, inclusive o senhor Murilo. Então já estava cedo, tadinho, lá o pessoal lá era sempre o segundo no jogo e estavam incomodados com o nosso sucesso. Bom, o vídeo está começando a ficar longo, estou explicando essa primeira fase inicial, os principais drivers que a gente mexeu, e agora eu vou explicar no próximo vídeo, esse vídeo vai acabar sendo um pouco mais longo do que a gente imaginava, a importância do DHO, não do RH. A principal mudança que a gente tem que fazer em qualquer empresa é gente. Pessoas fazem as mudanças. Se tiver com a liderança errada, você vai ter resultado errado. Se está com a liderança correta e pessoas corretas, você vai ter o resultado certo. E eu vou mostrar para vocês o que esse meu grupo de DHO, Brasil afora, aprontaram para mim, positivamente, como eles me ajudaram, como eles foram business partners de fato e ajudaram a Trigo Brasil a crescer muito. Tanto a ponto de incomodar demais a Bung e a J. Macedo, o que vai acabar resultando daqui a 2 anos e meio, né, mais um ano e meio, no fim da empresa, da maneira como é que ela era. E um ano depois, ao fracasso total que os que assumiram a cagar no sistema inteiro. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam entendendo, né? Não é uma coisa simples e óbvia, estou explicando passo a passo alguns sistemas importantes, não estou falando muito o que eu estou fazendo, que não é o mais importante, mas o como nós estamos fazendo, porque o processo de mudança basicamente é assim em todo lugar que a gente vai. Espero que vocês estejam entendendo, como a gente fala por aqui, águia só voa com águia.